Então a pergunta é: a CEPAL empreendeu estudos para explicar a situação das economias latino-americanas. Qual alternativa aponta teorias desenvolvidas por essa instituição? Então a resposta é a alternativa D, deterioração dos termos de troca e subdesenvolvimento. Então a partir disso a gente continua a apresentação do texto em questão. Então a gente vai agora entrar nos desenvolvimentos da teoria nos anos 60. Então, na primeira parte da construção dessa teoria, nos anos 40, final dos anos 40, 1949, com a chegada de Raul Prebisch à CEPAL, e nos anos de 1950, onde você tem as bases para nessa nova teorização que está sendo construída, a gente tem, na década de 60, o que? Um esforço de melhoramento desse argumento teórico que tinha sido colocado anteriormente. Relembrando quais foram os principais pontos que foram tocados na construção da teoria cepalina. Primeiro, a heterogeneidade das economias latino-americanas, que são baseadas na produção primária exportadora. O segundo aspecto importante é a defesa da industrialização. Então, tinha a ideia da industrialização como catalisador, gerador e difusor de melhoramentos técnicos produtivos, ou aumento do progresso técnico e, ao mesmo tempo, uma diminuição da condição de subdesenvolvimento. E o terceiro aspecto é referente à própria leitura da história, ou como que você viu que a própria dinâmica dos acontecimentos históricos vão mudando a forma que você tem que balizar a sua construção teórica. Então, nos anos 60, alguns aspectos vão ser ressaltados. Você tem um esforço de qualificação dos seus argumentos. Então, os principais autores, novamente o Prebisch e o Celso Furtado, vão tentar melhorar a argumentação, principalmente pegando outros aspectos que não necessariamente foram tocados anteriormente. Então, um deles vai ser o quê? Vai ser uma qualificação do tipo de industrialização que eles estavam propondo. Então, não é qualquer processo de industrialização que levaria a um melhoramento da economia periférica e necessariamente uma transposição do subdesenvolvimento. Também vai ter uma qualificação do papel das produções primárias e exportadoras no progresso técnico. Então, eles vão começar a analisar que tem alguns tipos de produção que necessariamente vão ser mais difusoras de progresso técnico e outras vão ser menos. Então, dependendo do tipo de produto que é produzido em cada país, isso vai ter uma dinâmica diferente do progresso técnico. Também ele vai incorporar novas hipóteses à sua teoria. Então, isso vai enriquecer mais o ferramental teórico, vai dar mais poder argumentativo para as próximas trabalhos que vão ser gestados, principalmente na década dos anos 60. Diminuição das ambiguidades, então é um outro aspecto. Então, os textos na década de 60 da teoria cepalina ou da teoria estruturalista latino-americana vai tentar minimizar essas ambiguidades, como uma forma também de ter um maior poder explicativo, um maior poder direcionador para as pessoas que estão absorvendo essa teoria. E as principais incorporações foram o tipo de produto exportado por esses países. Então, vai ser relevante para se entender essa dinâmica de como que a economia ela vai sendo gestada e como o progresso técnico e as relações de trabalho vão ser dadas. Vai abarcar também casos históricos onde produções primárias exportadoras fomentaram o progresso técnico. Então, vão ter casos específicos que mesmo uma economia baseada no setor primário exportador pode levar a melhoramentos do progresso técnico. Então, isso vão ser analisadas tanto experiências latino-americanas como de outras regiões, como forma de exemplificar e enriquecer a teoria. E também vai tentar especificar cada vez mais ou evidenciar cada vez mais as especificidades do caso latino-americano. Por quê? Principalmente em economia, se tem a preocupação de não se transplantar teorias de um lugar para o outro. Ou seja, a ideia da teoria cepalina era
criar uma teoria específica para o caso latino-americano e que necessariamente seria utilizada para fazer as mudanças, principalmente capitaneadas pelos policymakers ou pelos formuladores de política econômica de cada país. Então, os principais resultados que você tem desse esforço teórico de melhoramento das teorias cepalinas. Então, a inclusão de hipóteses adicionais, não explícitas nos textos anteriores, de 1950. Fica claro 2 pontos, né, na teoria cepalina, que vão ser o quê? O papel central da industrialização continua como o fator para se levar a superação dessa condição de subdesenvolvimento, ou da condição periférica, como a gente também pode chamar. As imprecisões da formulação das hipóteses centrais vão ser formuladas ao longo do tempo, isso também vai dando uma dinâmica nova às próximas formulações, as etapas dessa construção teórica. E essas reformulações vão ser importantes o quê? Também para balizar esse sucesso que a teoria cepalina teve na região, principalmente dentro dos teóricos, e ao mesmo tempo transcendeu o aparato teórico da academia da região latino-americana e transcendeu para uma que a gente poderia chamar uma teoria que também foi muito estudada ou teve um parâmetro muito importante em outras regiões. E, ao mesmo tempo, esses melhoramentos que você teve, essas reformulações ao longo do tempo, na teoria também ajudaram o quê? Para simplificar esse ferramental teórico que está sendo construído e, ao mesmo tempo, sempre apelar o quê? Para a construção teórica baseada também numa confrontação das teorias vigentes até então. Novamente, resgatando o que eu disse anteriormente, muitas vezes essa teoria cepalina foi realizada para quê? Como um ponto de crítica às teorias vigentes no plano da economia como ciência dentre todas elas. As ambiguidades, né, fomentaram, que a gente vai dizer, também foram importantes para tirar um fator decisivo para esses próprios desenvolvimentos teóricos. Então, quando você tem algumas imprecisões, necessariamente as imprecisões levam ao quê? Esses melhoramentos, e esses melhoramentos vão criar outros conceitos baseados naqueles antigos, e isso vai dar um novo poder, uma nova forma argumentativa para essa teoria que está sendo gestada. A influência no pensamento econômico brasileiro. Então, parte do texto ele vai o quê? Ele vai frisar que essa influência foi muito grande no nosso país. Principalmente a influência da CEPAL no Brasil foi significativa pós a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial necessariamente vai ser um parâmetro ou um fator histórico que vai balizar mudanças econômicas, não só no plano econômico mundial, mas também no plano econômico regional, latino-americano no caso. E também vai ter, no caso brasileiro, um apelo muito grande da classe política, empresarial e acadêmica. Então, a gente vai ver que os desenvolvimentos das políticas, as próprias decisões empresariais e o próprio desenvolvimento teórico dos acadêmicos brasileiros vão ser muito balizados por essa teoria cepalina. Alguns aspectos da teoria cepalina elas vão marcar correntes econômicas no Brasil. Então, necessariamente, a defesa da industrialização vai ser o quê? Vai ser um fator importante para esse desenvolvimento das correntes econômicas no Brasil. Uma delas a gente poderia dizer que é a discussão que a gente vai ter da industrialização do desenvolvimento entre o Eugênio Goudin e o Roberto Simonsen, na década de 60, na década de 50 e na década de 60, como forma de balizar a discussão do desenvolvimento econômico, que vai principalmente estar calcado nesse desenvolvimento inicial que a teoria cepalina deu com essa caracterização do subdesenvolvimento. E essas correntes que vão ser importantes, principalmente na década de 60 em diante, vão ser a teoria da dependência e a teoria do capitalismo tardio, que vão ser teorias brasileiras que vão ajudar nessa desenvolvimento da teoria cepalina e também da sua influência no caso brasileiro.
Então, a gente pode ver que dessas duas teorias, a teoria da dependência e a teoria do capitalismo tardio, uma vai ter o auge nos anos 70 e a outra, a segunda, vai ser ainda muito influente nas correntes de análise econômicas no Brasil até então. Aí é a herança cepalina das futuras teorias. Então, daquela teorização do subdesenvolvimento e da defesa da industrialização, e também a forma como a CEPAL vai tratar esses assuntos utilizando não só o papel da história, mas também a teoria econômica, você vai ter estruturas ou vai ter pontos que vão balizar a construção dessas outras teorias, a teoria da dependência, a teoria do capitalismo tardio, que vão colocar aspectos que mostram essa influência. Então vão ser principalmente 4 pontos. Então a ênfase nas estruturas, no caso as estruturas sociais, então vai ser tanto as formas de produção como as relações de trabalho que você vai ter em cada um dos países, o papel reduzido dos atores sociais, então como dar uma ênfase às estruturas, os atores sociais têm um papel necessariamente passivo nessa teorização. Vai ter uma análise mais ligada ao plano macro da economia, então você não tem um obedecimento muito grande às análises micros, às análises desses atores sociais e das instituições onde elas estão colocadas. E também você vai ter uma visão peculiar da história. Então a história vai ter um papel muito importante, por quê? Porque ele mostra o desenvolvimento econômico e ao mesmo tempo vai balizando como essas estruturas vão se colocar ao longo do tempo no país em questão ou na economia que a gente está analisando. Então esses aspectos são o que a gente poderia chamar de heranças do estruturalismo cepalino. Então as ideias das estruturas vão se dar o quê? Evoluindo independentemente dos atores sociais, os atores sociais ao mesmo tempo sendo abarcados por essas estruturas e tomando decisões muitas vezes do quê? De desenvolver ou de continuar essa forma de estrutura que está sendo colocada. E como eu já disse anteriormente, a gente vai basear como estrutura, frisando isso, as forças produtivas e as relações de produção que são dadas na economia. As consequências das análises. Então, toda vez que você utiliza alguns parâmetros, isso também vai balizar como que a sua desenvolvimento teórico vai se dar. Então, essas teorias que vão utilizar a economia, a análise econômica cepalina para estruturar a sua teoria, vai ter o quê? Vai ter esse aspecto do papel reduzido dos atores sociais. Então, novamente, as estruturas é que vão o quê? Vão ser além do alcance desses indivíduos e grupos. As ações dos atores sociais, então, têm pouca influência. Então, isso vai ser uma base dessas teorias que vão ser gestadas no Brasil. As análises macro vão ser muito mais importantes que as análises micros. Então, muitas vezes isso vai ter problemas para o que a gente vai chamar do desenvolvimento teórico, porque algumas questões econômicas importantes prescindem de uma análise da microeconomia. Não vai levar em questão, então, o papel das firmas no progresso tecnológico, então, nesse desenvolvimento do padrão tecnológico do país. O papel central ocupado pela história, então, isso é um papel muito importante do método estruturalista, que também vai influenciar essas teorias que vão ser produzidas. E, em alguns aspectos, a análise teórica vai se concentrar nessas estruturas que são mais importantes. Então, cada teoria vai elencar as suas estruturas mais importantes e, através disso, vai fazer o desenvolvimento teórico até então. E o que a gente pode concluir disso, então, com base no texto? Então, a CEPAL ela vai fazer uma teoria que vai ser original. Então, ela é original e principalmente original, circunscrita a uma situação específica que são das economias latino-americanas. Ela vai ter a ideia do desenvolvimentismo cepalino vai ter uma grande receptividade no Brasil, como a gente já destacou, entre a classe política, né, dos policymakers, formuladores de política econômica, entre os empresários e entre os acadêmicos. E o seu sucesso também vai se dar pelas políticas industrializantes que vão ser propostas. O núcleo central teórico se desenvolveu ao longo do tempo, então isso deu uma plasticidade a mudanças teóricas e também um reforço da teoria ao longo do tempo.
E essa herança estruturalista vai ser muito grande na atualidade das teorias que vão sendo gestadas até então. Então, partindo disso, a gente vai fazer a segunda interatividade com uma questão sobre isso que a gente versou nessa segunda parte da apresentação. Então, a interatividade diz respeito à teoria estruturalista da CEPAL influenciou inúmeras interpretações econômicas no mundo acadêmico brasileiro, como a teoria da dependência e o capitalismo tardio. Quais aspectos apontam para isso? Alternativa A ênfase nas estruturas sociais e nos atores sociais. Alternativa B, a ênfase nos atores sociais e na defesa da teoria das vantagens comparativas. Alternativa C, o uso da história e o papel central das estruturas sociais. Alternativa D, a análise do plano micro e dos atores sociais. E alternativa E, o uso da história e pouca relevância das estruturas sociais. Então, depois do intervalo,